Olá, grupo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estou aqui para dar um retorno sobre o projeto aplicativo que vocês desenvolveram, ok? Em primeiro lugar, eu achei muito acertada o ponto de desafio que vocês escolheram para trabalhar com relação à antecipação, à proatividade, à prontidão, certo? É uma habilidade super necessária no ambiente de trabalho, super necessário hoje em dia no mundo acadêmico, porque você tem que ter proatividade em pesquisa, você tem que ter proatividade em busca de fontes de embasamento para solucionar problemas. Isso eu acho que é fantástico, muito acertada a escolha de vocês. E para dar uma sacudida também, né? Porque nós temos dois pontos, né? Ou a acomodação ou a impulsão. E a gente ter um equilíbrio desses dois é muito importante. E para você poder ter proatividade, você também precisa de algumas habilidades emocionais. Você tem que se sentir capaz. Você tem que se sentir, você próprio se autorizar a agir sem ser demandado. Você tem que ter uma segurança. Então, a escolha de vocês envolve também habilidades relativas à autoestima, relativas à comunicação, relativas à pesquisa, relativas ao engajamento, de eu querer transformar o local, o ambiente que eu vivo. Então, também considerei muito acertada quando vocês pedem para trabalharem sobre as questões do entorno, seja esse entorno da comunidade onde eles moram, seja do ambiente de trabalho, focar em soluções que os rodeiam, de problemas que os rodeiam. Isso é muito bom. Uma questão que eu gostaria de pontuar como complemento, assim como dica para vocês, é a questão de apresentação dos conceitos. Nós temos muitas vezes o costume de apresentar o conceito já de cara, certo? E isso é um costume que nós temos, assim, né? Vamos trabalhar sobre a aula e a gente dá o conceito pronto, dá o conceito já deglutido, já com a sua cadeia de proteínas quebrada. E eu acredito, e a teoria que fala de construção de conceitos, de construção de imagens mentais, de construção de um arcabouço que sustenta o conceito, nos diz que vale muito a pena não começar pela apresentação. Deixar essa definição do conceito para o final, para que eles mesmos alcancem a definição do conceito, certo? Isso é uma questão que pouca gente atenta, mas que a gente consegue mais engajamento quando a gente não dá pronto, quando a gente dá um gostinho, quando a gente vai se aproximando do conceito sem defini-lo, certo? Então, por exemplo, como que pode ser feita a apresentação do conceito de proatividade sem apresentá-lo de cara? Eu pensei, não sei se vocês já viram o filme, Homens de Preto, Men in Black, e aí tem uma hora que o Smith lá vai ser selecionado e ele é colocado junto com outros concorrentes, né? Tem o Rambo lá, tem o militar, tem vários tipos de concorrentes, e é colocado para eles fazerem uma prova. E eles não têm pasta, não tem, né, como é que a gente chama aqui, aquela capinha que a gente prende e coloca para fazer as anotações, não tem nada. E aí tá todo mundo rasgando o papel, não conseguindo anotar. Ele vai lá, olha todo mundo, arrasta uma mesa que está no meio da sala, só tinha uma mesa, tinha 5 cadeiras, mas só tinha uma mesa. Ele arrasta para ele, pergunta se alguém quer usar com ele, ninguém não,
E ele faz a prova de uma maneira muito mais fácil, porque ele está com a base ali para poder escrever e anotar e marcar as respostas. Então, ninguém falou que ele podia, ele se antecipou e ele ainda perguntou se o grupo queria utilizar da atitude, né, do gesto dele, para poder fazer a prova com mais facilidade. Isso é uma forma de apresentar o conceito de proatividade, né? Tem uma história também que pode apresentar o conceito de proatividade, que é um pouco clássica, assim, é de seleção também. E aí tá uma sala cheia de candidatos, e aí chega uma pessoa na frente da sala e fala: quem quer essa maçã? No meu caso aqui, vou pegar uma bonequinha. Quem quer a bonequinha? E aí, quem queria falava eu, levantou o dedo, outro falou eu, aí falou de novo: quem quer a bonequinha? Aí o outro eu, outro eu. Daqui a pouco eu, todo mundo gritando, ele repetindo: quem quer a bonequinha? Aí uma hora um levantou, foi lá e pegou a bonequinha da mão dele. Ele já estava oferecendo. Ele estava esperando alguém ser proativo e apanhar o que ele ofereceu. Então, isso é uma forma de apresentar o conceito antes de dar ele pronto, porque isso instiga mais e isso ajuda na construção. Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai fazendo aproximações sucessivas do conceito. Você pergunta para ele sobre isso e vai questionando as próprias respostas que os jovens dão para ir aproximando, conduzindo essa abordagem, conduzindo, chegar mais perto da definição do conceito de proatividade. Isso é uma das coisas que eu fiquei pensando que pode ser utilizado com vocês. Vocês podem utilizar. Não apresentar de cara e criar, mostrar o conceito sem ser com a definição. Com palavras, com vídeos, com imagens. Muito legal que vocês usaram todas as etapas, tá? Muito legal a questão de prototipagem. Eu fiquei extremamente curioso, e assim que faltou, que eu queria ver o que eles construíram, como foi o processo deles de construir os projetos. Quais foram as prototipagens que eles alcançaram e produziram. Isso eu gostaria. E também de explicar um pouco como ocorreram as dinâmicas, né? E fotos e depoimentos, porque os depoimentos enriquecem e os depoimentos são muito bons para mostrar se vocês alcançaram o objetivo inicial de desenvolver proatividade. Os depoimentos e as dinâmicas mostram, né, quanto que a gente conseguiu cumprir da nossa intencionalidade e quanto que a gente ainda vai ficar retornando para voltar e insistir nessa proatividade, nesse desenvolvimento desse conceito. O que a gente precisa trabalhar também no entorno para ele aflorar. Gente, já estou falando demais, então se vocês quiserem mais algum aprofundamento, quiserem algum fundamento do que eu falei aqui, por exemplo, dessa de não apresentar o conceito de cara, isso é muito Lauro de Oliveira Lima, isso é muito psicogenética, muito Piaget, de não dar de cara a resposta pronta, que tira o gostinho um pouco, sabe? É uma das dicas assim. Então vocês fiquem à vontade para me procurar. Muito obrigado, parabéns pelo maravilhoso trabalho, tá bom? Grande abraço, vamos juntos, até depois do fim.